quero falar da Igreja de Jesus na Terra, eu quero falar da nossa realidade, eu quero falar da nossa salvação, eu quero falar da nossa alma, ok? Vou ler um versículo de Provérbios 4, 23, mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta. Provérbios 4, 23. Você já parou para pensar, voluntário, quem é o seu maior inimigo? Olha aqui para mim. Voluntário, eu quero que você hoje vá para casa, durante essa semana, você reflita nisso e não esqueça essa pergunta. Quem é o meu maior inimigo? Quem se arriscaria? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Porque muita gente pensa que é o diabo. Esta semana eu me trouxe essa mensagem porque essa semana eu atendi, nos últimos dias, essa semana e nos últimos dias, eu atendi pastores que saíram da obra, eu atendi obreiros que estão afastados e frios, que também já não vêm mais para a igreja, atendi voluntários que toda hora migram de grupo e também não quer mais, não sabe nem onde está, e assim sucessivamente. E muitas das vezes são pessoas que outrora foram fervorosos, estiveram na presença de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, pregaram a verdade, conhecem a verdade. Mas muitos hoje estão embriagados. Falam de um dia para a noite, uma hora era santo. Do dia para a noite você vê a pessoa embriagada, como se tudo que está aqui ela tivesse esquecido. E é assim, triste a gente ver a pessoa e falar, meu Deus, mas não é mais aquela pessoa que eu conheci esses dias atrás. Porque o problema, gente, presta atenção nisso, o problema não é se você é bispo, se você é pastor, se você é esposa de pastor, se você é obreiro, se você é voluntário. Isso aí são responsabilidades, são títulos, são funções que não tem nada a ver com a minha fé, com a minha comunhão com Deus. São coisas totalmente diferentes. Ora, então porque agora não é mais obreiro, tem que ir para o inferno? Não! E a sua alma, e a sua salvação? Diz assim Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Todo mundo, você sabe até de cor, né? É bonito, né? Quero ver na prática. Na hora que dizer que você é adulto, sem você ser, que você é ladrão, sem você ser, aí eu quero ver. Porque o mesmo mal que decapitou criança é o mesmo mal que acusa um obreiro ou um pastor de ter feito um pecado sem ter feito, com intenção mais de tirar ele da obra. Sim ou não? A fonte é a mesma. E aí, o versículo finaliza dizendo, porque de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então aqui, primeiro passo, Deus fala assim, olha aqui para o pastor. Você é mulher. Guarde a sua honra. Você é homem, guarde o seu nome. Você precisa guardar muitas coisas. Você tem um carro, guarda dentro da garagem, não deixa na rua, que fica mais fácil roubar. Quer dizer, você deve guardar coisas e também deve guardar sua honra, o seu nome. Mas de tudo que você precisa guardar, tem uma coisa que Deus falou. Antes de tudo, guarda primeiro o quê? Teu coração. E isto é de uma profundeza extraordinária. Porque se você não guarda o teu celular e anda com ele na rua, você corre o risco de alguém passar e roubar. Mas você pode comprar outro.
Por mais que na hora você fique chateado, você compra outro. Roubar teu carro, você pode comprar outro. Às vezes o teu nome, se roubam a integridade do teu nome, da tua honra, um pouco mais difícil de recuperar, você acaba recuperando. O tempo é um bom amigo. O exemplo é Zaqueu, era ladrão e depois passou a ser um homem de Deus, sim ou não? Limpou o nome quando ele foi lá e reparou as pessoas que ele havia fraudado. Na igreja nós temos obreiras e esposas de pastores que foram garotas de programa. Elas não tinham honra de mulher, mas elas conquistaram honra, sim ou não? Ou seja, todas as coisas que você deve guardar são importantes, mas elas são mais fáceis de conquistar e o dano é menor quando são tocadas. Mas Deus, Ele colocou algo mais importante que tudo isso para a gente guardar, porque é justamente onde está fundamentado a nossa salvação ou a nossa perdição. E qual que é o maior bem? No campo físico, material, vida terrena, o maior bem do ser humano, inclusive tutelado pelo direito, pela ciência do direito, é a vida. Quando o direito elenca todos os bens, primeiro, a vida. Vai lá, até chegar no patrimônio, que é o roubo, demora um pouco no Código Penal. O maior bem protegido, tutelado, é a vida humana. E no direito da Bíblia, e nos pensamentos de justiça de Deus, qual que é o maior bem? É a alma. É a alma. Porque também é vida, só que eterna. Ou seja, tutelar a vida, no entendimento humano, a vida na terra é o bem maior. Mas também quando se tutela na Bíblia, no direito da cabeça de Deus, na ética de Deus, na justiça de Deus, o maior bem continua sendo a vida. E a vida, para Deus, que é a vida eterna ou a morte eterna, está justamente no coração do homem. No coração do homem. E aí ele finaliza esse versículo, depois que manda a gente guardar o nosso coração, ele diz assim: porque dele procede as fontes da vida. As fontes, está no plural. Dele, do coração, procede fonte de vida. Quando Deus falou para o homem, tudo é seu. Você tem autoridade sobre tudo que foi criado e posto na terra. Sobre animais, plantas, tudo. Mas, não toca nisso aqui. Isso aqui você não pode. Tudo menos isso. O que Deus estava fazendo com o homem? Dando livre arbítrio, porque senão seria um robô. Nós não somos robôs, somos gente com direito de escolhas. Seria como um homem olhar para a mulher: gostei de você, você vai casar comigo e me amar pro resto da vida. Você gostaria que fosse assim? Não. Colocar no cativeiro e obrigar a amar? Pois é, a mesma coisa. Deus não é assim. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Sabe? Então ele deu livre-arbítrio para o homem. Escolha de amar a Deus ou não. E aí, Satanás vai lá e mexeu com o coração do homem. Colocou curiosidade. Será que é verdade que se você comer, ou seja, se você desobedecer, o comer foi só o gesto, a ação, mas a atitude é de obedecer ou não a Deus? Quando Satanás fala: não, isso aí, será que é verdade? Colocou um pensamento de dúvida, de incerteza. Será que é assim mesmo? Na ilustração lá que foi colocada hoje, Eva come,
ou seja, desobedece e fala assim: é bom, é gostoso. Prove também meu marido. Sabe que eu já pensei muito o que Deus teria feito se Adão não tivesse sido tão burro. Desculpa a expressão. Ora, em meu cabeça, que morra só você, eu não vou morrer. Sim ou não? Que é o que você tem que dizer para esse monte de Eva? Seja Adão, seja macho, independente da sua sexualidade, coragem de dizer não para esse monte de Eva que vem oferecendo a desobediência para você, lhe envenenando. Será que não consegue entender que o pecado é saboroso para a carne humana? Óbvio que é. E aí, dá ouvidos. Coração enganoso. Já vou ler mais sobre isso. Não guardou o quê? O coração. É como a mulher casada não tem atenção do marido. E aí a voz de outro vem leve, sussurrando. Aonde que ele está atacando? O coração, os sentimentos. E daqui a pouco traga e destrói o casamento. O diabo trabalha no coração. Você viu o que o bispo falou na reunião? Isso não é justo. Coração, sentimento. Você viu como o pastor Rony foi duro na nossa reunião? Para que isto? Aí sai por aquela porta. Satanás trabalhando aonde? No coração. Quer mais? As criancinhas nascem lá na Palestina, lá no Oriente Médio. Aí os pais já... Você só vai virar homem quando você matar um judeu. Porque nós chegamos nessa terra primeiro, essa terra é nossa. Aí vem o judeu cheio de orgulho. Não, é minha! Porque Deus prometeu. Falei para você que a origem da guerra está na Bíblia. Estudei essa semana bastante sobre a antropologia, a genealogia da existência desses dois povos. Nasceram na mesma casa. A mesma burrice de Adão foi a mesma de Abraão. Dando filho a Sara, porque demorou para ter filho, e foi gerar filho, o Ismael, lá com Agar. E hoje está lá o Oriente Médio, matando os filhos de Isaac, e Isaac matando os filhos de Ismael. Que é esta guerra? Israel é filho de quem? De Isaac. E a Palestina é filho de quem? De Ismael. Nasceram na mesma casa. Mas a inveja no coração é meu. Não é meu. Eu vou te matar, porque você me expulsou de casa lá no passado. Tudo isso aonde? Coração, ódio, mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, inveja. Meu Deus do céu. Cuidado com a sua salvação. Jeremias 17:9 diz assim: é enganoso. Meu Deus do céu. Você tem noção do que é ser enganoso? Enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas e perverso, quem o conhecerá? Vamos voltar ainda no primeiro versículo que eu estava falando de Provérbios. Como? Porque eu acabei não falando e aí não lhe ajuda. Como é que eu guardo o coração? Guardar o celular, você guarda na bolsa, o carro guarda na garagem, põe no seguro. Como é que guarda o coração? Só tem um jeito de guardar o coração. É definir o que você quer e o que você não quer o quê? Ouvir. Vou repetir. Fórmulas de guardar o coração. O que é que eu quero ouvir? Eu que vou definir. Sim ou não? Inclusive mandando os outros calar a boca com muita educação. O maldoso, a serpente vestida de amiga ou de amigo. A mesma serpente, ela vai bater na sua porta todos os dias. E é dentro da igreja. Não é fora da igreja, é dentro. E parece que as pessoas... Meu Deus, dentro da igreja, pastor, o que é isso? E Satanás estava onde, gente? No paraíso de Deus, que Deus criou. Se a serpente estava no paraíso, não vai entrar dentro da igreja? Acorde, meu filho. Acorde, minha filha. Amadureça. Quando Jesus Cristo falou para alguém que estava do lado, que era um apóstolo, que era um discípulo, arreda-te de mim o quê? Ele não falou arreda-te de mim, Pedro, meu amigo Pedro. Porque não era Pedro. Era Pedro deixou a serpente falar. Então é a serpente que fala para a sua perdição ou para a nossa perdição. Vou repetir. Como que eu guardo o coração? Eu guardo o coração com os meus ouvidos. Quando a serpente tentou falar com ela, o que ela disse para a serpente? Cala a boca, que eu não quero te ouvir. Educação. Cala a boca, que eu não quero te ouvir. Essa é a única receita para o coração. Porque a palavra de Deus você está ouvindo todo dia na igreja. E a mesma pessoa que está envenenada está ouvindo a mesma palavra que você. Está ou não está? Estão no mesmo culto, na mesma reunião de obreiro, na mesma reunião de pastor, ouvindo as mesmas coisas, mas um deixou a serpente o quê? Falar. Por isso que Deus falou, guarda os teus ouvidos, guarda o teu coração, guarda a tua língua, guarda a tua vida. O coração é a representação da vida. E aí lá em Jeremias 9, o que eu falei? 17, 9 é o contrário. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Enganoso é o quê? Perverso. Olha aqui para o pastor de novo. Quando uma criança ela é educada a odiar um grupo de pessoas, o coração dela primeiro ficou enganado por aquela ideia errônea, e depois de ser enganado ele se tornou o quê? Perverso. Primeiro ele se engana, ele se corrompe, e depois ele se torna o quê? Perverso. Todos esses enganos estão aonde, gente? Aonde? Eu estou falando lá de fora. E aqui dentro? E aqui dentro? Como eu acabei de dar alguns exemplos. É diferente? Não é diferente.
título de um obreiro e deixa ele de voluntário. Faz um teste. Não estou julgando ninguém não, isso é uma realidade. Alguns que possivelmente ali precisavam, porque houve uma informação que o obreiro estava vivendo uma vida que não era digna de um obreiro, e aí foi disciplinado por um período. Todos que foram disciplinados voltaram? Todos aceitaram a disciplina? Não. Aí o obreiro que não aceitou a disciplina, porque se sentiu injustiçado pela instituição igreja, que ele não deveria ser disciplinado, quem falou no ouvido dele que ele estava sendo injustiçado? A mesma serpente que falou com Eva. Repito, só tem um jeito. Só tem um jeito. Falar menos com a serpente e falar mais com quem? Com Deus. E quando alguém nos acusa de alguma coisa que não é verdade, o que você tem que fazer? Primeira coisa, perdoar a pessoa. Correto? Porque se você não perdoar, o teu coração está o quê? Enganado, está sendo enganado. Alguém falou mal do seu João. Primeira coisa que ele tem que fazer? Perdoar. Porque se não perdoar, o coração que vai ficar doendo é de quem? É o dele. Estou falando na prática, estou mastigando para você o que acontece no nosso meio. A pessoa não perder a sua salvação. Você não sai da obra, para você depois não ficar envenenado e envenenando os outros. Acusar o seu João e não é verdade, ele precisa perdoar. E além de perdoar, ele precisa continuar seguindo em frente, ganhando almas, de mãos dadas com a esposa no primeiro banco da igreja, com a cabeça curvada para o Senhor Jesus. E aí sim, o tempo vai passar e vai mostrar quem estava certo. E se a acusação tiver fundamento, se quem o acusou tem razão, o que é que ele precisa fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Só que com um acréscimo a mais, com uma ação a mais. A ação de perdoar quem trouxe a verdade. A ação de pedir perdão para Deus pelo seu erro. Só estou dando exemplo, tá, seu João? Pedir perdão pelo seu erro. E seguir o quê? Em frente. Porque todos que não seguiram essas receitas ficaram doentes. E viram a nudez que Adão e Eva viram. E a dor que Adão e Eva tiveram que sentir. Seja quem for, tenha o título que tiver. Não acabou não. Ainda no coração, para me finalizar, só vou ler mais um versículo. E depois eu finalizo com a receita. Na Bíblia. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Vou repetir. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí dá uma lista: adultério, fornicações, homicídios. Olha o homicídio aqui que eu acabei de falar. Só mata a outra. Então, quando a pessoa trai, rouba, fala mal, acusa, difama, todas essas ações horríveis de injustiça que prejudicam os outros, aqui está claro no livro de Marcos que elas procedem de onde? Do coração. E é óbvio, ele faz aqui uma coisa muito interessante, que eu prego muito para as autoridades,
que se a gente quiser consertar, se eu quero ter melhores ações, para a humanidade ter melhores ações, precisa mudar a cabeça. Porque a cabeça está a razão, a racionalidade, o controle, inclusive, dos movimentos humanos. A medicina explica muito isso, que é o cérebro que controla os nossos movimentos, os nossos passos, as nossas ações. Então, se a gente quer consertar as ações humanas, conserta a cabeça, conserta os pensamentos. Levando a palavra de Deus no pensamento, a pessoa vai ter domínio próprio, racionalidade, vai pensar como Deus, agir como Deus, e as suas ações não serão mais assim, de homicídio, de adultério, de engano, e assim sucessivamente. Mas esse texto, porque além dos pensamentos, está dizendo aqui que elas nascem no coração. É Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E aí dá a lista aqui de pensamentos. Mas nesse versículo tem uma aula de vida para a gente. Tem uma voz que fala no coração. O coração dá o comando para o cérebro. Porque para me mover meu braço é o cérebro que faz mover, correto? Foi o cérebro que disse assim: Rony, 16h tem reunião. Isso, correto? Mas tem uma voz que fala no coração, que comanda o cérebro. Isso aqui, meus queridos voluntários, quando você vê a pessoa falando mal da igreja de Deus, do pastor, ela fala mal de todo mundo, ela está envenenada, ela está embriagada. Os sentimentos das palavras nocivas da serpente que ela ouviu deixou ela embriagada, envenenada. Pelos sentimentos, significa dizer que o sentimento é capaz de matar a razão. O sentimento é capaz de quê, gente? De matar a razão. Porque quando eu estou falando do extremista, do terrorista, do criminoso que não conhece a Deus, é uma coisa. Agora, quando eu estou falando de pastor, de obreiro, de voluntário, que conhece a palavra de Deus, e ela fica cega de ódio e de mágoa, conhecendo a razão da salvação, é porque o sentimento do coração adoeceu a razão, envenenou e falou mais alto. Eva falou mais, aliás, a serpente falou mais alto, e Eva deu ouvido. Repito, Eva desobedeceu, deu para Adão, ele foi frouxo, desobedeceu junto. Vou dar exemplos de homens, vou chegar no seu Jesus. Abraão, frouxo, e está aí o mundo do jeito que está hoje, que Abraão foi frouxo, tinha que ter dito não para Sara, outro frouxo. Mas, quando chegou a vez de Jesus, o diabo se deu mal. Faz essas pedras virar pão e mata a tua fome. Pula que os anjos vão te salvar. Ele, não, 1000 vezes não. Porque também está escrito na palavra do meu Senhor e do meu Pai. E na hora que a carne de Jesus sentiu tanta dor, que foi o pecado da humanidade inteira contra ele, porque o obreiro, o pastor, sai só porque falou mal dele. Falou mal, não quero mais. Agora você imagina todo o pecado da humanidade sobre Jesus. E ele só precisou morrer na cruz, repito, de novo. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Porque o primeiro Adão fez o quê? Falhou. Deu ouvido para o coração. Deixou o coração ser enganado. Aí o segundo Adão precisou fazer o quê? Pagar com a própria vida.
Meus queridos voluntários, todas as vezes que você quiser fazer uma besteira ou se afastar da presença de Deus, lembre da dor que Jesus passou por você. E que você não pode desconsiderar isso, porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. No auge da dor, quando a carne dele não suportou, ele falou: meu pai, como falou, não deu ouvido para o diabo não. Ele pediu clemência, pediu, porque não estava suportando, mas ele pediu para quem? Pediu permissão para quem? Ele não deu ouvido à serpente. Ele falou para Deus: meu pai, passa de mim esse cálice. Deus falou: não vou passar. Aí ele: pois seja feito. Retomou as forças e disse: pois seja feita a tua vontade. E Satanás ficou de joelho. Meu querido voluntário, pelo amor de Deus, faça isto. Na hora que seu coração estiver doendo, ferido, magoado, porque tem alguém me ferindo por alguma injustiça desse mundo que é passageiro, lembre da vida eterna que é tutelada por Deus na cruz do Calvário. E lembre do que Jesus falou: Senhor, seja feita a tua vontade. E você acha que a vontade de Deus é que você saia da presença dele? E que você dê ouvido para a serpente, como muita gente fez dentro da igreja? Pastor, mas como fazer isto? Está aqui. Atos dos Apóstolos 8:22. Mesmo que você já tenha dado ouvido para a serpente, e já esteja até doente, ferido e magoado, olha o que ele fala em Atos 8:22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Olha o que eu falo, olha o exemplo que eu falei ainda há pouco de quem? Do seu João, que dele o exemplo. O que ele tem que fazer? Arrepende-te dessa tua iniquidade, dessa voz da serpente, desse veneno, desta mágoa, ressentimento, ódio. Arrepende-te desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. De novo, olha que reflexão para você levar para a vida. De novo, Deus está dizendo que o pensamento vem de onde? Do coração. O coração se feriu e o pensamento virou de ódio e mágoa, a ponto de querer matar, roubar, fraudar as coisas que as pessoas fazem. Mas nasceu aonde? Por isso que na outra passagem ele fala que toda sorte de maldição vem de onde? Do coração. Toda maldade, toda iniquidade vem do coração. Ele fala: arrepende-te. Arrepende-te. E ora a quem? Orar é falar com Deus. Nós falamos menos com os homens e mais com quem? Deus. E até quando os homens vinham falar, igual Pedro: para que, Senhor, morrer na cruz, tanta dor? Para que isso? Quer dizer, dando uma de bonzinho. Pois é assim na igreja também. Que isso? Para que isso? Isso é uma injustiça que fizeram com você. Arreda-te, Satanás. Eu não quero te ouvir, serpente. Não venha querer adoecer meu coração, me envenenar, porque é o seu papel, não quero te ouvir. E aí a Bíblia manda você se arrepender e fazer o quê? Orar. Aqui é uma aula que Deus dá pra gente. Orar é falar com Deus. Deixe de falar com os homens e fala com quem? Com Deus. Amém, gente? Amém. Conheça mais as atividades do programa através das redes sociais UFP Universal, Facebook, Instagram e YouTube.